Há uma frase interessante do filósofo Nietzsche, em Crepúsculo dos Ídolos, que é: há mais ídolos que realidades no mundo. Né? Ou seja, ele está propondo fazer uma crítica a certos ídolos cultuados como a própria verdade, mais especificamente com a verdade cristã, ou esse dogmatismo presente também, de certo modo, na filosofia, que procura uma verdade universal. Ao mesmo tempo, ele está tornando visível, de certo modo, fazendo um diagnóstico nesse homem moderno que está adoecido por uma vontade fragilizada. Ou seja, os instintos humanos estão fragilizados na medida em que cultuar essas verdades e esses ídolos vazios impede com que a vida possa fluir, ser o quê? Potência, né? Já que vida para ele quer sempre mais vida. Que relação é possível fazer com o tema masculinidade em questão? Acho que é interessante a gente se questionar quais são os ídolos que hoje constituem ou referenciam um ideal de masculinidade. Né? Se a gente olhar para a cultura, nós vamos encontrar aí nos mais diversos ambientes, desde em desenhos animados até em mitos, esse referencial heróico da invulnerabilidade, da potência, da impenetrabilidade, né? Ou seja, esse esforço em não demonstrar as fragilidades, esse esforço em ter uma certa dureza, em ser racional diante daquilo que se referencia como fragilidade nas emoções e nos sentimentos. Ou seja, esse ideal de um combatente, né? Qual a razão hoje desse homem pós-moderno, ou ainda moderno, né, independente da nomenclatura que a gente possa dar? Qual a necessidade de se ter essa postura armamentista? Não, e aqui eu não me refiro no sentido somente de um soldado, de exército, de guerra, mas eu falo de postura, essa postura mais rígida na relação com os perigos do mundo, né? Quais são os perigos na atualidade para a masculinidade? Será que os perigos na atualidade elas se encontram realmente lá fora ou somente lá fora? Né? Considerando os fatos, né, e as violências que têm ocorrido de homens para homens, principalmente de homens na direção de mulheres, ou de homens na direção da diversidade de gêneros, de tantos indivíduos, né? Qual é o perigo? Né? O perigo está realmente no outro? Ou será que esse referencial invulnerável, impenetrável, esse ideal de uma espécie de carapaça em que deve prevalecer a conquista, a força e o domínio de uma figura que deve prevalecer? Será que esse ideal de fato é um ideal que nos conduz para uma incondicionalidade da vida, no sentido de que a gente possa fazer com que a vida flua, no sentido de que a gente possa alimentar esse ideal de que a vida quer mais vida? Ou será que são referenciais que fragilizam em muito as próprias expressões de vida, de entendimento da vida e da própria condição masculina? O que vocês pensam sobre isso? Fica aí mais uma reflexão de hoje e até a próxima.